Palmas ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Você é livre. Amém. O Senhor Jesus Cristo te libertou. Ele te libertou das trevas para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos comigo agora. Pai querido, muito obrigado, porque podemos estar aqui todos juntos na tua casa, Pai, como família de Deus, Senhor. E estamos aqui te louvando e te adorando por causa de Jesus, por causa dos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Este Jesus que nos tirou, nos arrancou das trevas e nos trouxe confiantes para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Muito obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado porque tudo tem cooperado para o nosso bem, Senhor. Até aquilo que por vezes pode não agradar, mas ainda assim nós saímos dali com lições preciosas, Pai. Saímos dali aperfeiçoados e vamos de fé em fé, de glória em glória, Senhor, caminhando, Pai, cada vez mais em direção a Ti e ao Teu plano glorioso para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós somos eternamente gratos pela obra de Jesus. Nós somos eternamente gratos por tudo aquilo que nos foi concedido. E nesse momento você vai aproveitar e você vai orar agora por vidas que você gostaria de ver alcançadas, por vidas que você gostaria que estivessem aqui agora, neste momento. Comece a interceder por elas. Intercede por elas agora. Intercede por elas agora. Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando daquelas pessoas que você está com saudades. Vai lembrando daquelas pessoas que você gostaria que estivessem ao seu lado, que estivessem entregando as suas vidas para Jesus. Vai fazendo isso agora. Aleluia. Oh, Pai glorioso, vai, Senhor, nos conduzindo em triunfo, Pai. Vai nos concedendo, Pai, o Teu melhor. Vai realizando, Senhor, a Tua obra em nosso favor, Pai. Oh, Senhor Deus, e vai trazendo mais e mais vidas, Senhor. Oh, Pai amado, usa-nos para essa grande tarefa. Usa-nos, Pai, para estarmos aproximando pessoas, Senhor, e mostrando a elas a diferença que o Senhor Jesus Cristo faz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus. Oh, Pai, realiza, Senhor, a Tua obra, Pai. Oh, Senhor Deus. Oh, Pai amado, e nos dá, Senhor, a visão necessária para realizarmos, Pai, tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Oh, Pai, nós somos muito gratos a Ti por tudo, Pai, e assim o fazemos no nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faça aquele movimento santo agora. Faz aquele movimento santo e cumprimenta os irmãos, as irmãs que estão aí perto de você e fala para ele uma palavra de vitória. Faz isso agora em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo, dá aquele abraço gostoso, aquele abraço de amor, de misericórdia, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar aqueles que já assim o fizeram, podem assentar. Glórias a Deus. Aleluia.
Muito bem, então essa semana, né, foi uma semana de muitas novidades, né? Muita coisa maravilhosa aconteceu, né? E a minha querida neta Aurora nasceu, né? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, por motivos óbvios, né? Vocês não estão vendo a presença aqui da Larissa, do Marcos, não é? Que estão ainda no hospital, talvez tenham alta hoje, né? Tem alta geral da mãe e da criança, né? Então, estamos aguardando aí para saber, né? Aí os próximos passos. E a pastora esteve aqui, né, no comecinho, né, aqui conosco aqui, cumprimentou os irmãos e ela foi para lá, né, para ficar então com os nossos queridos. Então, nós estamos muito felizes realmente com essa bênção do Senhor. E quero também agradecer aqui a todos os irmãos, né, que nos cumprimentaram, né, que mandaram, né, aí os parabéns, né, e muitos também nos deram depois parabéns pessoalmente, não é verdade? Estou recebendo, né, os parabéns pessoais aí dos irmãos. Então, nosso coração se enche de alegria por isso, não é? E as coisas vão acontecendo. Então, família aumentou, não é? Mais um pouco de tempo aumenta mais, né? Então, mais uns 2 meses e meio por aí, né? Mais uns 2 meses e meio por aí, eu estou calculando, né? Por aí, né? Aí vai aumentar de novo a família, né? Então, Deus seja louvado por todas as coisas. Tivemos ontem a oportunidade de estarmos reunidos ali, né? Em quase 20 pessoas ali no Hotel Ibis. Reunimos ali a nossa liderança de células para estarmos, né, dando o start aí para o nosso ano de 2026. E foram momentos muito bons, não foram, irmãos? Não é? Foram momentos maravilhosos que pudemos passar juntos ali, entendendo a visão do Senhor, entendendo aquilo que Ele tem para nós neste ano, para prosseguirmos para o alvo, olhando para tão somente para o Senhor Jesus, porque Ele nos chama para alvos definidos e Ele vai nos mostrando, né, na caminhada aquilo que Ele quer para nós. Então, há coisas que a gente entende só na sequência do processo, não é? Isso faz parte das nossas vidas. E tem aquilo que o Senhor já vai, né, desde sempre deixando bastante claro. Então, nós estamos muito alegres por isso. E na semana agora que se inicia, as nossas células estarão então, né, recomeçando, né, os seus encontros, não é verdade? Porque elas não pararam, né? Elas não deixaram de acontecer nesse período, né? Que a gente teve essa espécie aí de recesso, não é? Entre o Natal aqui e agora esse início de fevereiro. Porque as células são as pessoas, as vidas e os relacionamentos que acontecem, né, durante toda a semana. Amém, Jesus? Tá? E aí o encontro, né, a gente faz então uma vez por semana. Mas não é que a célula acontece uma vez por semana. O encontro da célula é que acontece uma vez por semana. Amém, queridos? Tá? A célula, né, funciona permanentemente. Ok? Então estejamos todos aí, né, orando bastante para tudo aquilo que o Senhor quer realizar no meio de nós. E hoje é dia de Santa Ceia. Glória a Deus. Você gosta de participar da Santa Ceia do Senhor? Amém, Jesus? Olha só, né? Por que que nós gostamos? Porque estamos obedecendo ao Senhor, porque estamos celebrando a sua morte e a sua ressurreição, porque cremos que o Senhor se manifesta de maneira pessoal e visível em tudo aquilo que fazemos durante a ministração da Santa Ceia. Então o Senhor tem grandes coisas para realizar através deste ato, que não é só um ritual, mas é uma possibilidade de comunhão ainda maior com o Senhor, com os irmãos, declarando aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. Amém? Queria que você abrisse comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Marcos 10, 46. Já tive a oportunidade até de ministrar sobre esse texto em outra ocasião, mas o Senhor tem, né, uma direção específica para nós nesta manhã. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Então diga, eu quero que o Senhor fale comigo nesta manhã,
em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor vai falar. Muito bem, muito bem. Então, vamos aqui para a narrativa do mendigo cego Bartimeu. Toda vez que na Bíblia tem bar na frente, quer dizer filho de. Então, quando fala Bartimeu, não é que o nome dele era Bartimeu. Está querendo dizer filho de Timeu. Então, às vezes, eram dados esses nomes, né, para os filhos. Em vez de dar um nome específico, falava filho do fulano, filho do Beltrano. Então, Bartimeu. Então, tinha alguns que tinham até o nome de filho de Jesus. Então, tem Bar Jesus. Então, sempre que tem o bar na frente, ok? Então, Bartimeu é filho de Timeu. E quando eu vejo essa história, eu me lembro daqueles mendigos na região central de São Paulo, né, que ficavam, né, e que ainda tem, né, isso daí já diminuiu, mas ainda tem, né, aqueles mendigos assim, no mesmo lugar durante muito tempo, às vezes anos a fio, né, o mesmo mendigo ali no mesmo lugar, e aí você passava em frente, eles faziam assim com a mão e falavam assim, né, por favor me dê uma caridade. Só que não é desse jeito aqui, né? Eles falavam assim, por favor, me dê uma caridade. Era assim, tá? Esse que era o jeito realmente, tá? E aí, cada um que passava ali em frente, repetia a mesma frase. Não é? E as pessoas às vezes davam lá uma notinha, uma moedinha, né? Quando a moeda valia alguma coisa, né? Então aí dava, às vezes, alguma coisa ali, né? E outros passavam, nem olhavam. Então, eu sempre, quando eu vejo assim que alguém ficava ao largo, né, pedindo alguma coisa, eu lembro, né, me vinha na mente esse tipo de situação, não é? E aqui nós estamos diante de alguém que era, tá, um cego, que também mendigava e ficava também pedindo, né, constantemente ali uma ajuda. Mas o interessante dessa história é que aquele cego mendigo não queria continuar nesta situação. Ele estava nesta situação, mas ele não queria continuar. Faltava a ele uma oportunidade para sair disso. Mas ele, de fato, estava querendo sair desta vida tão difícil. E às vezes nós estamos também numa situação assim. Às vezes nós estamos com coisas que nos dificultam, que nos prendem, que nos trazem problemas, e precisamos também sair do enrosco, precisamos sair daquilo que nos bloqueia, dificulta, daquilo que nos atrapalha em nossa vida diária. Então podem ser problemas da mais variada ordem, mas o Senhor quer nesta manhã nos fazer largar de lado toda a cegueira e enxergar o que realmente Deus quer fazer em nossas vidas. Amém, Jesus? Vamos começar a ler o texto. Então diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Continuando o texto. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, olha só, aquele cego já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus se espalhava, e se espalhava no boca a boca, não se espalhava por meio, né, de modernas formas de comunicação de massa. Elas não existiam, era só no boca a boca. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o boca a boca continua sendo muito eficiente, amém? Tá? Hoje a gente acha que só é eficiente, né, se for tudo turbinado, né? Para muita gente ouvir, muita gente ler, só que se turbina tanta coisa que as pessoas ficam com a cabeça cheia também. Quantas publicações vocês recebem por dia? Tá? Tirando as publicações em geral, vamos ficar só nas evangélicas, né? Quantas evangélicas recebem por dia também? Não é? Então, se você for olhar tudo, ver tudo, né? Você acaba ficando até confuso. Porque você vai ver
coisas as mais variadas e coisas até contraditórias, uma em relação à outra. Então tem que tomar cuidado também com isso, ok? Então tomem cuidado, porque temos que perceber se aquilo que estamos vendo ou ouvindo tem consonância com a palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra de Deus, ou se é apenas uma pessoa que fala bem, tá? E que está falando bem através das redes sociais. Porque tem muita gente que fala bem através das redes sociais, não é verdade? Tem muita gente que fala bem, né? Tem os que falam muito mal também, mas tem aqueles que sabem falar muito bem, e tem gente que se convence, não pelo Espírito Santo, mas se convence, né, pelo dom que a pessoa tem, né, de persuadir com palavras. Mas aí eu me lembro de Paulo, quando ele diz que, né, o que ele dizia não se baseava, né, em persuasão humana, em pensamento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. Demonstração de espírito e de poder. Então, tem que demonstrar isso na prática. Tem que o Espírito Santo revelar a sua palavra e o seu propósito, ok? Então, selecionem muito bem, tá, aquilo que estão vendo e ouvindo, para não atrapalhar que você entenda a verdadeira visão que o Senhor tem para a sua vida e que Ele vem colocando, né, nos nossos corações dia após dia. Amém, queridos? Tá? Então, tomemos esse cuidado. Mas aqui era tudo no boca a boca. E Bartimeu tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não falou, ele gritou. Ele gritou: tem misericórdia de mim. Então o que nós vemos aqui? Primeiro, se ele está clamando por misericórdia, é porque ele não quer continuar na situação em que ele está. Ele quer uma mudança. Ele quer passar a enxergar. O que mais um cego pode querer? O que vocês acham? Enxergar, andar. Andar ele andava. O problema dele não era esse. Se fosse alguém que enxerga, mas não anda, o que a pessoa está querendo? Principalmente andar. Então ele queria enxergar. E nessa manhã eu quero que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos para que a gente possa enxergar o seu propósito, enxergar que Ele quer mudança na nossa vida, que Ele quer realizar algo de novo em nossas vidas. Então, a palavra é essa mesma, tá? Querer a mudança. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas vezes nós não queremos mudar. Muitas vezes nós não queremos mudar, não queremos tomar a atitude de clamar por misericórdia para que o Senhor faça um milagre em nossas vidas. Então muitas vezes não queremos de verdade. Então eu pergunto, queremos? Aí todo mundo fala, queremos. Mas precisa querer de verdade. Precisa realmente, né, desejar que haja uma mudança. Desejar que alguma coisa aconteça. E tudo isso vai começar a partir da nossa oração e clamor a Deus. Temos que chegar diante de Deus, diante do seu altar e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. E muda aquilo que precisa ser mudado. E faz aquilo que precisa ser feito. E faz a tua vontade e cumpre a tua vontade em mim, a tua vontade na minha vida. Amém, queridos? Então, nesta manhã, o que será que precisa mudar em nossa vida? No que será que nós ainda estamos cegos? Cada um de nós aqui. O que será que nós ainda não enxergamos e o Senhor quer nos fazer enxergar? Então, temos que clamar pela misericórdia do Senhor em favor de nossas vidas e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e faz a obra. Mas tem que querer, tem que desejar, tem que expressar. Tem que expressar isso. E aquele homem expressou do jeito dele ali, gritando ali no meio da rua, no meio de uma multidão. E muitas vezes quando nós estamos querendo clamar por misericórdia para Deus da maneira certa, acontece de surgirem obstáculos para que nós não façamos isso. Barreiras para que a gente acabe não fazendo isso e acabe desistindo de clamar por misericórdia. E acha, afinal, acho que não tem mais nada para mim, deixa para lá e vamos
tocando aqui e esperando, né, as coisas terminarem. Então, por vezes, acontece muito isso. O que o texto nos indica aqui? 49. Muitos o repreendiam para que se calasse. Percebe? O homem estava clamando por misericórdia. Ele queria que Jesus se aproximasse dele e fizesse alguma coisa. Ele estava tomando uma atitude. Aí aparece aqueles que vão dizer assim: se cale, não grita. Não quero que meus ouvidos doam com o seu grito. Não incomoda o mestre, deixa o mestre passar. Deixa o mestre fazer o que ele tem que fazer. Não atrapalha, não perturba. Não é bem assim que as coisas acontecem. Não é desse jeito. Já vi muitas pessoas falarem assim que não adiantava nada orar, porque nada ia mudar. Já vi pessoas dizendo assim: não tem como eu mudar, ou dizer de outro, não tem como ele mudar. Mas eu quero dizer nesta manhã para vocês que existe mudança completa e real, mas ela só acontece através de uma experiência poderosa e rica com o Senhor Jesus Cristo. Ele é que permite que haja mudança. Ele é que permite que saiamos realmente da situação em que nos encontramos e vamos para algo muito melhor. E devemos sempre aspirar a algo melhor. Mas pastor, o Senhor Jesus já tem dado para mim uma vida boa, importante. Já temos conseguido tantas coisas, pastor. Mas você precisa almejar mais e mais e querer mais, porque tem muitas coisas que precisam acontecer na minha e na sua vida. Muitas coisas que precisam ser colocadas, ajustadas. E isso é um processo contínuo. Isso não é só hoje, não é só neste momento. É durante toda a nossa vida. Então nós devemos querer a cada dia chegar mais perto do Senhor. E realmente enxergar aquilo que Ele tem para nós. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. E diante de situações difíceis, nós às vezes não temos nada para falar, não é? Fica difícil até para orar muitas vezes. Mas devemos orar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desta situação e dá, Senhor, dá uma direção. Dá uma direção segura para nós. Faz isso, Senhor, e tenha misericórdia de cada um de nós. E então repreendiam aquele homem para que se calasse. Então, por vezes, as pedras de tropeço vêm, né? Para nos tirar do prumo e falar: não, não é assim não. Não, não vai acontecer nada. Não, não é bem assim. Não, não vai adiantar nada. Não, ir na igreja para quê? Você não precisa ir na igreja, não. Lê a Bíblia e ora aí só na sua casa que está muito bem. Quero dizer que não está bem. Precisamos viver juntos. Precisamos estar juntos. E para que isso aconteça, precisamos de relacionamentos mais presenciais. Precisamos estar juntos um ao outro. Vamos aproveitar as redes para aquilo que tem de bom, né? Vamos aproveitar, né, aquilo que podemos fazer para ajudar, para melhorar, para quando não dá mesmo para estarmos juntos, a gente usa, né, outras formas para estarmos realizando os trabalhos. E tudo isso pode ser muito bem utilizado, mas nada vai substituir que estejamos juntos como família de Deus, como nós estamos agora, amém? Então olha para quem está perto de você e fala assim: puxa, isso é minha família. Diga para ele: isso é minha família. Família de Deus. Família de Deus. Família daqueles que foram chamados para um propósito santo. Glória a Deus. Aleluia. E quando estiver difícil, a gente fala: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, tá? Então a gente vai fazer isso, tá? A gente vai fazer isso. E o Senhor vai realizar grandes coisas na nossa vida. Então, continuando aqui no 49, Jesus parou e disse... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, espera só um pouquinho. Tá certo. Então vamos lá. Jesus parou e disse: chamem-no. Opa! Jesus está sempre atento.
Quero dizer nessa manhã, Jesus está atento para ouvir você. Você quer ser ouvido? Jesus vai ouvir você nessa manhã. Vai ouvir cada um de vocês aqui, ó. Cada um de nós. Ele está ouvindo, tá? Ele tem ouvidos para cada um de nós. Para cada um de nós ele tem, tá? Então ele está chamando, chama lá ele, chama. Então chamaram o cego. E aí começou a melhorar o negócio. Aí já foi falado para ele assim: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. E nessa manhã ele está dizendo isso para nós também. Tenha coragem, bota o teu nome aí agora, ó. Tenha coragem, fulano, põe o teu nome aí. Tenha coragem, José Rubens, põe teu nome aí agora. Tenha coragem. Isso, fala teu nome aí. Tenha coragem de falar o teu nome aí. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Ele está chamando você. Está chamando você para ser povo dele, para ser família dele, para alcançar ricas misericórdias, para enxergar, para não ficar como mendigo, nem como cego, mas para receber as copiosas bênçãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Então levante-se. Ele está chamando você. Ele está chamando você nesta manhã. Tá? Versículo 50. Lançando a capa para o lado, ou numa versão mais antiga, lançando de si a capa, não é? Com um pulo, ele pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Então, ele lançou de si a capa. A capa podia atrapalhar ele, né, de chegar logo ali na presença de Jesus. Então, o que ele faz? Ele joga fora, ele lança fora. Então, precisamos jogar fora, lançar fora aquilo que está nos atrapalhando. Aquilo que está nos atrapalhando. Está atrapalhando, não está sendo bênção, vamos, né, tirar fora. Não vamos deixar que isso atrapalhe, né, o curso daquilo que nós queremos fazer. Então, lançando a capa para o lado, com um pulo, ele se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Então, ele pulou, acelerou o passo, deu valor naquilo que estava acontecendo ali. Não foi dito para ele: levanta, vem, tenha coragem, pode vir, você vai conseguir chegar até o mestre, né? E ele: opa, não vou perder essa oportunidade por nada. Então, eu não quero barreira nenhuma me atrapalhando. E aí, com um pulo, eu me ponho de pé e eu me dirijo para Jesus, aleluia. Então, se ponha de pé nesta manhã e se dirige para Jesus. Glória a Deus. Se dirija diretamente ao Senhor Jesus. Próximo versículo. Aí Jesus vem para ele, e Jesus era realmente incrível. Não é óbvio que um cego quer enxergar? Mas Jesus quer que a gente fale com a nossa boca. Ele quer atitude, ele quer declaração, ele quer oração, tá? Ele quer que a gente fale a palavra, ele quer que a gente diga com clareza o que queremos, porque às vezes nós não somos claros, né? A gente fala: Senhor, abençoa tudo e todos em nome de Jesus, amém. Mas o que é esse tudo e todos? Que bênção é essa que eu quero, não é verdade? Então, às vezes, nós somos muito genéricos e não dizemos para o Senhor aquilo que realmente nós queremos, aquilo que realmente nós precisamos, ou aquilo que realmente é objeto de uma dúvida ou de um questionamento na nossa vida. Isso existe mesmo, né? Na nossa vida nós sempre, né, poderemos ter dúvidas, questionamentos a serem respondidos. E aí Jesus, mesmo sabendo o que era, ele queria que houvesse uma expressão direta ali. Ele queria um relacionamento direto ali. Então ele diz: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, Rabi, mestre, eu quero ver. Ele também não ficou questionando. Mas não é óbvio, né? Mas Senhor, não está aqui já estampado o que é que eu quero, né? Sou cego, quero enxergar, né? Não. Ele responde. Ele tem a paciência de ouvir a voz de Deus
e responder ao Senhor. Então tenha isso também em você. Tenha a paciência de ouvir a voz de Deus e responder ao Senhor. Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, 52, vai, a tua fé te salvou. Está aqui na minha versão aqui, e aqui que foi colocado para vocês, a sua fé o curou. Olha que interessante. Jesus faz a pergunta, ele diz o que ele quer, faz a pergunta, obtém a resposta, e aí Jesus nem falou assim, você está curado agora, então enxergue. Não, Jesus fala assim, a sua fé o curou, ou a sua fé te salvou. Percebe? Jesus colocou o foco no exercício da fé por parte daquele homem. Tá? Então, ele mostra claramente ali que era uma questão de atitude por parte dele. O tempo todo ele estava mostrando, olha aí, ó, quem tem essa atitude, obtém o milagre. Obtém aquilo que precisa, obtém aquilo que necessita. Então, meus queridos, recuperou a visão, então, e seguiu Jesus pelo caminho. Então ele recupera a visão, e a partir da recuperação da visão, o que ele faz? Segue Jesus pelo caminho. Porque quando Jesus nos dá a visão, é para a gente seguir com Ele. Vocês já conheceram pessoas que tiveram milagres de cura física na sua vida? Aí naquele momento agradeceram a Deus, mas depois não continuaram a seguir a Jesus? Já viram isso? Já viram, não é? Isso acontece na vida de muitas pessoas. Elas querem só aquela cura, mas elas não querem uma cura completa. Elas não querem a salvação em Cristo Jesus. Elas só querem se livrar daquele problema. E muita gente hoje em dia só quer se livrar dos seus problemas. Então Jesus fala assim, pare de sofrer nas trevas e venha para a luz. Mas se eu só falar, pare de sofrer, porque você não vai sofrer nunca mais se você vier para Jesus, eu estou sendo mentiroso. Porque Jesus não prometeu isso não. Jesus prometeu vitória, prometeu salvação, prometeu o resultado da perseverança, prometeu a coroa da vida para todo aquele que crê e permanece na sua presença. Tudo isso ele prometeu e ele realiza. Mas ele não falou que você ia o tempo inteiro rir, que você ia o tempo inteiro só usufruir de bênção. Não, ele falou que você vai usufruir sim de bênção. Mas ele não falou que o tempo todo é só isso que você vai ter na sua vida. E que nunca mais vai acontecer nada com você. Jesus nunca contou essa mentira. E o inferno tem contado esta mentira. Tem contado esta mentira e usado púlpitos evangélicos até para contar essa mentira. Venha para Jesus que você não vai mais ter problema. Jesus nunca falou isso. Jesus falou assim, comigo você está garantido. Você vai conseguir passar pelo problema, resolvê-lo, né? E vai em frente. E vai ter a vitória. Amém, Jesus? Tá? Isso sim ele falou. No mundo tereis aflições. Não é? Então ele não falou que agora você não vai ter mais sofrimento nenhum na sua vida. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele ainda falou que você vai ser perseguido por causa do meu nome. E bem-aventurado, feliz você é, se perseguirem você por causa do meu nome. Porque você está sendo fiel, por isso você está sendo perseguido. Ah, mas eu estou sendo perseguido? E aí ele fala que eu sou bem-aventurado? É, porque você está acumulando brasas vivas sobre a tua cabeça. Você está acumulando bênçãos que são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênção que ninguém vai tirar de você. Então mesmo numa hora que não dá para estar alegre, a alegria de Deus na tua vida vai continuar, amém, Jesus? Não quer dizer que você vai, né, o tempo todo, né, ser sorridente. Tem hora que não dá, não é? A gente gosta de sorriso, não gosta? Né? Nós gostamos muito de sorrir, não é? Agora tem aquela hora que não dá para sorrir, não é verdade? Mas a alegria do Senhor está presente na nossa vida, mesmo nessa hora.
Mesmo na hora da dificuldade, da tribulação, do sofrimento ou da perseguição, a alegria do Senhor permanece em nós, que ela não está dependendo das circunstâncias externas, mas depende da nossa vida com Deus, da nossa perseverança no caminho, porque aí ele recupera a visão e ele segue Jesus pelo caminho, aleluia. Ele segue Jesus, siga Jesus pelo caminho, mas antes, deixa ele recuperar a sua visão. Porque aí você vai renovado, né? Porque aí você vai compreendendo, né? Vai realizando ali o seu melhor. E ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas, tá bom? Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, todos nós vamos tê-las. Mas importa recuperar a visão e seguir Jesus pelo caminho. Então vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então você vai prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, aleluia. Então nesta manhã, recupera a visão e segue Jesus pelo caminho, amém? Você quer isso? Levanta comigo agora então nesse momento e vai